Na reta final do mandato da atual Direção-Geral, é meu convidado hoje João Pedro Caseiro, Presidente da Direção-Geral. Boa noite, João. Tu submeteste com 5 pilares: a confiança, a estabilidade, a proximidade, a união e a inclusão. Foram todos bem-sucedidos? Bem, boa noite, em primeiro lugar. Cumprimentar a ti, Diogo, também a todos os que nos acompanham desde casa. Nós comprometemos ou propusemos à Direção-Geral há um ano com esses 5 pilares. Esses 5 pilares representam, de certa forma, precisamente ideais que depois se desdobram num conjunto de ideias e de propostas que procuramos operacionalizar durante o ano. Portanto, representam, de certa forma, uma missão do projeto e eu considero que, na globalidade, ao longo do mandato conseguimos aproximar-nos do cumprimento desses pilares e conseguimos fazer aquilo que nos tínhamos proposto a fazer, que era sentir académica no dia-a-dia, junto das estruturas, junto dos nossos colegas, os estudantes da Universidade de Coimbra, de agentes da cidade, dos nossos parceiros institucionais, do futebol também da cidade, das festas académicas, da política, e conseguimos fazer isso. Conseguimos ter uma casa sólida, bem consolidada, próxima. Tentámos ao máximo também aproximar as estruturas da associação académica, unir todos em torno de uma causa comum que foi e que é a Associação Académica de Coimbra, e este foi o desígnio principal do mandato. Claro que depois desdobra-se nas diversas pastas que temos em mãos, desde a administração à política, passando pela cultura, pelo desporto, pelos núcleos, pedagogia, etc. Conseguimos operacionalizar os pilares, mas isso já estamos a entrar numa parte mais concreta da operacionalização do plano, que eu considero que foi bem cumprido e que o mandato foi um bom mandato da Direção-Geral, está a ser, já está em vias de terminar, e muito por irmos ao encontro, precisamente, dos 5 pilares que tínhamos definido na campanha, que eram a nossa missão, e por termos cumprido com os mesmos. A dívida, tanto interna como externa, é um grande problema na associação académica. Em que ponto é que ela fica agora no final do teu mandato? Em primeiro lugar, dizer que em relação à dívida, houve um trabalho ao longo dos últimos 2 anos que tem de ser salientado. Em primeiro lugar, dar um enquadramento em relação ao porquê é que foi possível fazer este bom trabalho e abater dívida externa, e isso deve-se muito à estabilidade financeira. E ao longo destes últimos 2 anos, algo que a Direção-Geral optou por fazer muitas das vezes foi reduzir custos em determinadas operações, nomeadamente até em ações políticas. Procurámos ser o mais eficientes na utilização e nas nossas reivindicações, sem nunca tirar o cariz político nem a força das nossas intervenções. Procurámos reduzir o custo, por exemplo, com materiais. Neste tipo de ações tão simples, foi possível não ter tanta despesa, e quem diz em ações políticas diz também noutro tipo de ações, o que nos permitiu também alocar algumas dessas verbas para outras finalidades, nomeadamente para o Fundo Social António Luís Gomes, que vamos agora, também neste final de mandato, abrir as candidaturas para dar mais bolsas a estudantes, criar o Valoriza a Cultura, que já vai para a segunda edição, para apoiar as secções culturais, e dar alguns apoios também pontuais a estruturas da casa. Mas isto foi possível muito devido ao retorno das festas académicas. As festas académicas foram, sem dúvida alguma, ao longo dos últimos 2 anos, a principal lufada de ar fresco financeira para a Associação Académica. Esta latada, da qual ainda não temos as contas apuradas, prevê-se que seja positiva. A queima das fitas, aliás, as queimas das fitas que já sucederam depois da pandemia, foram um sucesso e foram também um balão de oxigénio financeiro para as estruturas da casa e também para a própria Direção-Geral. E também, a par disto, conseguimos ir fazendo um trabalho que nos permitiu ter agora as contas mais reforçadas. Falando especificamente da dívida interna e da dívida externa. No caso, o nosso principal foco foi a dívida externa. Na altura, e acho que há aqui um ponto importante de salientar, é que nós não conseguimos aumentar o valor do contrato de programa com a Universidade, mas deixámos para o futuro já trabalho feito, e essa consciência existe tanto nas mãos ou na cabeça dos próximos dirigentes da DGAC, nomeadamente do Vice-Presidente com a pasta do Desporto, o Diogo Lopes, que é atual vogal da Política Desportiva, como também da parte da Reitoria, mais concretamente da Pró-Reitora Filipe Godinho, no que diz respeito ao desporto, onde se pretende fazer um novo modo de financiamento do contrato de programa, que nos permitirá também ter níveis e atingir esses níveis, superá-los e ter um balão de oxigénio financeiro para o desporto, que vai permitir também mais dinheiro para o resto da casa, a nível cultural, a nível cívico, a nível social,
e a nível administrativo. Isto é algo que ainda não foi feito, mas que foi trabalhado este ano para ser feito no futuro e, de qualquer das formas, parte deste mandato e será, sem dúvida alguma, um passo em frente no contrato de programa da Universidade para com a Associação Académica de Coimbra, que é o nosso maior apoio. Do IPDJ, que é a nossa segunda maior fonte de financiamento, continuamos também a ter esse apoio e, fruto destes apoios todos, das verbas, das nossas também concessões no próprio piso comercial, onde nós também abrimos uma barbearia mais recentemente, permite sempre um maior fluxo financeiro, porque o que importa muitas das vezes também é trazer mais pessoas ao edifício. Essas pessoas depois também vão à nossa papelaria, conhecem o edifício, envolvem-se mais com as nossas secções e também com a própria Direção-Geral, isso cria envolvimento, participação e isso é bom aqui no edifício. Mas focando então em concreto na dívida interna e na dívida externa. No que diz respeito à dívida externa, nós ainda no ano passado começámos a liquidar uma livrança, ou seja, um empréstimo bancário que tinha sido feito já há 2 ou 3 direções gerais e conseguimos liquidar esse valor. Trata-se de 90 mil euros que foram abatidos só desse empréstimo e prefaz também um conjunto de encargos financeiros que tínhamos ainda pendentes de outras instituições, prestações de serviço, outro tipo de concessões e de encargos que tínhamos já de trás e prefaz um valor que ronda os 150 mil euros, não conseguindo precisar exatamente quanto, mas prefaz essa totalidade. No que diz respeito à dívida interna, que é o mais complexo de gerir, apesar de legalmente ser o que nos traz menos complicações, digamos assim, porque quando estamos a falar da dívida externa, e daí o foco principal das sucessivas direções ser abater a dívida externa ou atenuar para que ela não seja realmente um problema maior para a associação académica, é que essa traz-nos implicações legais. No que diz respeito à dívida interna, essa não traz, mas traz-nos complicações internas de funcionamento das próprias estruturas. A maior dívida interna neste momento que existe é a dívida da Direção-Geral para com o Conselho Desportivo, sendo que, isto é assumido, sendo que também existe dívida de secções para com a própria Direção-Geral, nomeadamente secções esportivas. Então aquilo que nós começámos a fazer, e o Renato, enquanto próximo Presidente, também tem este conhecimento, e a próxima equipa, foi começar já há cerca de um ano e meio, enquanto Direção-Geral, a assumir alguns encargos financeiros do Conselho Desportivo. Nomeadamente, o Conselho Desportivo tem uma trabalhadora sob a sua alçada, tem a despesa do salário, digamos assim, e nós assumimos as restantes despesas da trabalhadora. Portanto, estamos a falar de alguns encargos relacionados com segurança social, etc. Isto significa que ao longo do último ano e meio nós já fomos também trabalhando no abate da dívida. Agora aquilo que tem que ser feito é também procurar fazer um encontro de contas para conseguir possibilitar o saneamento desta dívida e estabilizar a situação financeira. Agora, sem dúvida alguma, que de grosso modo tenho a dizer que este foi um dos maiores focos, tanto do último mandato como deste mandato, o rigor financeiro e a estabilidade financeira da casa, e sem dúvida alguma que foi conseguido. Fizemos um trabalho de rigor, de cuidado, e conseguimos deixar a casa melhor do que encontrámos há 2 anos, não por negligência de ex-dirigentes, de todo, simplesmente porque as condições também melhoraram e foi uma prioridade nossa. Como eu disse, as festas académicas foram imprescindíveis para que isto pudesse acontecer, e depois, a par disto, considero que a minha equipa, ou as minhas 2 equipas, tanto com o Rodrigo Marques enquanto administrador no ano passado, como agora o Diogo Tomásio enquanto administrador, fizeram um bom trabalho nesse sentido, e a casa vai ser reforçada do ponto de vista financeiro. Muito bem. Disseste em entrevista ao jornal A Câmara que o facto de ainda não se ter colocado a hipótese da subida do valor do prazo social é essencialmente fruto do trabalho de vigilância e reivindicação da AC. Houve algum tipo de intenção por parte da reitoria, ou se houveste algum tipo de intenção por parte da OC de subir o valor do prazo social? Sim, eu falei disso no jornal A Cabra e eu acho que é importante que este assunto seja falado, muito na ótica precisamente também do que eu referi, que é mantermos-nos vigilantes enquanto associação académica, porque é um assunto que importa. O prazo social continua a ser e continuará a ser muito requerido por parte da comunidade estudantil, e temos em Coimbra o valor mais baixo de todo o país. Aliás, é o valor mais baixo permitido por lei e é o que é exercido em Coimbra. Mas houve alguma intenção de o subir por parte Era aí que eu ia tocar. A tendência nas outras universidades foi o do aumento. Portanto, nós aqui estamos a falar de uma associação académica com uma dinâmica muito própria e com um envolvimento estudantil mais significativo de forma direta do que em outras academias, nomeadamente até a partir das próprias Assembleias Magnas, e a questão das cantinas e do prato social foi sempre uma reivindicação presente.
Então, em primeiro lugar, a Associação Académica não abriu espaço para que isto fosse uma discussão, ou pelo menos uma discussão séria. Nós fomos sempre imperativos em relação a isto e para nós o valor de 2,40€ ao longo dos últimos 2 anos foi sempre algo inflexível e, portanto, não deixámos sequer que esse assunto surgisse durante estes 2 anos e para trás também creio que foi o mesmo trabalho que foi feito. Agora, claro que se nós olharmos para a tendência das outras universidades, onde nós vamos ter mais uma instituição de ensino superior no país com o valor de 2,60 ou 2,80, 2,40 é a única, aqui é a Universidade de Coimbra, depois é tudo valores para cima, algumas a superar os 3€, eventualmente a rondar os 4. São valores muito maiores do que aqueles que nós temos aqui. E é importante nós, enquanto Associação Académica, percebermos, em primeiro lugar, percebermos isto, percebermos que se temos este valor de 2,40€, também há um esforço por parte do Serviço de Ação Social, isso também é evidente para manter esse valor, e também foi devido ao nosso trabalho, e é devido ao nosso trabalho, não desta Direção-Geral em específico, mas da Associação Académica. Agora, eu sei que esta questão pesa a nível financeiro também aos próprios SASUC. Nós estamos a falar de uma refeição completa que é servida por 2,40€. Portanto, há um custo de produção, há um custo dos próprios alimentos e a Associação Académica tem de fazer sempre prevalecer a sua vontade e a vontade dos estudantes e o seu interesse maior, que é o de continuarmos a ter refeições dignas, refeições saudáveis, completas, para os estudantes a um preço acessível. E eu acho que é um tema interessante e que deve ser uma preocupação também dos próximos anos, a realidade das nossas cantinas. Aliás, foi também ao longo destes últimos anos, mas mais até numa ótica de prevenção e de reivindicação para termos de volta algumas das coisas que tínhamos perdido, nomeadamente as próprias cantinas rosas, que chegaram a ser fechadas em termos de prato social, continuaram abertas, mas o prato social foi retirado e mais tarde foi reposto. Portanto, este tem sido mais o nosso trabalho, de reivindicar a reposição ou zelar para que não se retire algo que atualmente temos. Eu acho que é importante daqui para a frente, mais tarde ou mais cedo, a Associação Académica também começar a discutir internamente o que é melhor para a comunidade estudantil em termos de serviços alimentares, para depois ter uma posição forte junto dos próprios SASUC e da reitoria, se eventualmente os SASUC e a reitoria quiserem fazer alguma alteração. Até porque depois os estudantes podem pensar em soluções diferentes, mas na verdade é que neste momento ainda não há esse diálogo e eu acho que é importante a Associação Académica preparar-se para o momento em que ele possa eventualmente ocorrer, porque nas outras academias o diálogo nem ocorreu, simplesmente houve avanços por parte das universidades ou dos SAS respectivos, houve os aumentos e aqui não houve esses aumentos e duvido muito que os SASUC avancem com um aumento sem falar com a Associação Académica. Outro assunto também que marcou este ano foi logo no início do ano, em janeiro, a colocação da chapa nos grelhados. Entretanto, a 6 de dezembro assinou-se um memorando de entendimento. A minha pergunta é, achas que houve efetivamente uma mudança de postura do reitor por convicção ou por aparência? Bem, aqui pronto, incidi isto mais diretamente no reitor. Eu acho que a situação é um bocado mais complexa, porque aquilo que aconteceu, e eu falo abertamente sobre isso, foi a colocação da chapa, a pintura das paredes. Este tipo de ações foram feitas sem o conhecimento da Direção-Geral ou sem a informação. Tu disseste que a ACE foi negligenciada. Exatamente. Sim, eu considero que foi propositadamente ignorada no processo, negligenciada, no sentido em que as coisas foram feitas para tomar um certo caminho, de forma a que a Associação Académica perdesse espaço de diálogo e não conseguisse reverter aquelas situações. A verdade é que no dia 19 de junho, salvo erro, quando tivemos aquele evento na Cantina dos Grelhados, sobre os 10 anos de património da Unesco, tivemos aquela posição de ficar do lado da chapa e eu acredito convictamente que foi esse o turning point, digamos assim, do processo. A partir daí o diálogo começou a ocorrer. Porque quem estava a liderar o processo, e isso é público, são os vice-reitores, o professor Dr. Adelfim Leão e, mais concretamente, o professor Dr. Alfredo Dias, que têm as pastas, respectivamente, da cultura e das infraestruturas, portanto, e do edificado. O reitor aqui, claro, tem responsabilidades, mas muito possivelmente tinha delegado as competências de execução e de planeamento nos 2 vice-reitores. Portanto, eu acredito que o trabalho estava a ser conduzido pelos 2 vice-reitores, que foram também os 2 vice-reitores que continuaram a acompanhar-nos após essa viragem de pensamento e uma maior proximidade. Isso aconteceu a partir do dia 19 de junho, em que nós tivemos aquela ação. Nós estávamos determinados em não sair do espaço até haver uma pronúncia pública, digamos assim, uma pronunciação pública por parte do reitor
em conjunto com a Associação Académica, neste caso por mim, sobre o assunto, e foi isso que saiu depois com o comunicado, em que ficaram estabelecidas, digamos assim, as principais garantias para a Associação Académica e as nossas principais preocupações estavam lá também contempladas, e depois estas ficaram também espelhadas no memorando de entendimento que foi assinado agora no dia 6. Mas na altura, e eu percebi isso também em conversa com o próprio reitor, o reitor não sabia que havia uma falta de diálogo tão evidente como nós na altura mostrámos que efetivamente ocorria. A verdade é que a partir daquele momento essa falta de diálogo deixou de existir e a reitoria deixou de dar passos, aliás, deixou de dar passos significativos e deixou de dar passos sem falar com a Associação Académica. Chegámos ao dia 6 em que assinámos um memorando de entendimento, ao final de vários meses também de revisão, diálogo, de passagem também pelas próprias Assembleias de Secções Culturais, acompanhamento também do Conselho Cultural, redação por parte da Direção-Geral, da Universidade, passagem pelos serviços jurídicos, e foi assinado. E agora estão as bases, digamos assim, os pilares, para se construir uma realidade melhor naquele espaço. Porque a verdade é que nós transmitimos sempre isso à Universidade, não somos contra intervenções naquele espaço. Antes, pelo contrário, o espaço encontra-se neste momento em condições degradadas e nós também beneficiamos se o espaço for requalificado e se for melhorado. Aquilo que nós não queremos é que ele seja requalificado e melhorado e modificado para uma disposição diferente que não vai servir os interesses da academia, dos estudantes e, nomeadamente, as estruturas da AC. Aquilo que nós queremos é que tudo o que seja feito possa ser utilizado de igual forma pela Associação Académica como já era utilizado e talvez de forma ainda melhor, porque temos estruturas a necessitar de mais espaços e aquele espaço pode servir perfeitamente para isso. Uma das ideias que nós facilmente construímos com o diálogo, porque é disto que estamos a falar, é o diálogo resolve problemas tão simples como este. A chapa divisória tinha como objetivo conceber visualmente, presencialmente, digamos assim, como é que seria ter a ocorrência de dois eventos em simultâneo naquele espaço. Mas é através do diálogo que percebemos, não é preciso existir uma chapa fixa para que possam estar a ocorrer dois eventos ao mesmo tempo ali. Pode existir eventualmente uma cortina, uma chapa amovível, algo do género, que se calhar vai requerer um investimento maior por parte da universidade para tornar isto possível, é normal, mas é possível coexistirem atividades, mas que permitam que aquele espaço consiga ser um espaço mais, consiga permanecer um espaço mais amplo, que permita também, por exemplo, a ocorrência de atividades que utilizem a cantina como um todo, como por exemplo já lá tivemos Assembleias Magnas, que nesse caso em específico, muitas das vezes nós utilizamos até equipamentos da própria universidade, a maior parte das Assembleias Magnas tem sido no auditório da reitoria. Quando não conseguimos, fazemos, por exemplo, no Campo Santa Cruz, mas quando está mau tempo não vamos poder fazer no Santa Cruz. As cantinas dos grelhados são espaços que conseguem servir a essa finalidade. Agora, se tivermos um espaço dividido ou um espaço condicionado por algo que nem nos diz respeito e nem passou por nós a decisão, nunca vamos poder utilizar o espaço. E essa foi a principal preocupação que transmitimos e o reitor percebeu e as coisas mudaram a partir do dia 19 de junho. Então com tudo isto que está por trás, nomeadamente com esta questão da cantina dos grelhados, que relação é que fica entre a AC e a reitoria da Universidade de Coimbra com o término do teu mandato? Eu acho que ficarão relações positivas, em primeiro lugar, porque as instituições também são feitas pelas pessoas que as lideram e das quais fazem parte, digamos assim, essas mesmas pessoas, mas as instituições têm personalidade própria, são pessoas coletivas, com uma identidade, com uma história, e neste caso, tanto a Associação Académica como a Universidade já se conhecem há mais de um século, desde a existência da Associação Académica, e sempre conseguiram coexistir, às vezes mais afastados, outras vezes mais próximos. Neste caso, considero que a relação foi profícua e houve entendimento das duas partes, e estão construídas boas bases de ligação para que um bom trabalho seja construído. E agora já não estou a falar só nesta questão, por exemplo, podemos pensar na Mostra UC, entre outros eventos que ocorreram este ano, com a parceria também da própria Universidade ou da Associação Académica, que correram bem, mas as relações estão criadas. E, por exemplo, no caso agora, mais especificamente até do próprio Renato, que foi meu vice-presidente e ficou também com a pasta da Cultura, trabalhou em muitas dessas iniciativas de forma próxima também à própria Universidade, portanto foi um elemento-chave na nossa ligação entre a Associação Académica e a Universidade, e no caso ali dos grelhados, sendo um espaço de interesse cultural para nós, ele, enquanto meu vice-presidente com a pasta da Cultura, também foi acompanhando sempre os processos. Portanto, está totalmente inteirado dos factos do memorando, do que levou aos factos do memorando, do que é que se planeia fazer, e está mais do que capacitado para continuar esse diálogo. E também está mais do que capacitado
para continuar a ter umas boas relações com a própria universidade e a criar mais projetos que, em última instância, beneficiem os estudantes, que são aqueles que nós representamos. Para terminar, o que é que fazias diferente ao final de um ano? Assim, eu quando me perguntam algo do género, eu digo sempre que faria tudo igual, porque se posso agora dizer que no momento A, no momento B, faria de outra forma porque o resultado seria melhor, mas se calhar na altura eu não acreditava que aquela era a melhor forma de se chegar e só agora que percebo que podia ter sido melhor isto ou aquilo, porque correu menos bem. Mas não, eu acima de tudo saio satisfeito com o que fizemos e com o sentimento que levo daqui, com as aprendizagens, com o trabalho que fizemos. Acho que fizemos tudo de uma forma bastante estruturada. Claro que há coisas que podiam ter sido feitas de uma forma melhor e ter tido mais impacto, mas de modo geral acho que fizemos um trabalho bonito, um trabalho bom, deixamos uma boa marca e acho que isso também vai perdurar durante os anos e quando olharmos para trás um dia mais tarde vamos perceber que estas direções gerais, agora falando da DG22 e da DG23, foram duas direções gerais muito boas que realizaram um trabalho muito próximo, um trabalho progressista, um trabalho que foi valioso para a própria associação académica. Se pudesse dizer alguma coisa, digo não o que é que eu faria diferente, mas algo em que eu poderia ter tentado fazer mais e se calhar não consegui, mas deixo também esta mensagem, que era ter trabalhado para termos ainda mais participação e uma participação ainda mais plural, porque a académica, acima de tudo, é isso. A académica é de todos nós, é de todos os estudantes da Universidade de Coimbra, de todos os antigos estudantes, todos os antigos dirigentes, dos simpatizantes e todos aqueles que olham para a académica e veem também um pouco de casa nesta instituição. E se há algo que podia ter feito diferente ou podia ter reforçado mais, era procurar trazer mais pessoas para participar e tornar ainda mais plural a nossa casa. João, obrigado por estes 2 anos quase. Obrigado.